Tenham todos uma boa noite e sejam todos bem-vindos ao nosso culto nesta noite, dia 19 de julho de 2020. Agora são 18 horas e 30 minutos. Muito bem, eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Nesta noite, eu quero lhes trazer um desafio bíblico cuja história está registrada no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu aproximadamente no 7º século antes de Cristo. O reino de Israel estava sendo ameaçado pelos egípcios e assírios. Mas Deus não permitiu que esse mal atingisse os israelitas e Deus usou o profeta Isaías. Deus usou precisamente o profeta Isaías na vida do rei Ezequias. E a história que vamos estudar hoje, a história que vamos ver hoje, é uma história de superação. O que vamos fazer ou o que fazer quando tudo está desmoronando? Talvez a mensagem desta noite lhe fale ao coração e talvez haja coisas que você precisa mudar. Por isso que o título que dei à mensagem desta noite é Segunda Chance. Esse é o título da mensagem desta noite, segunda chance. Por que segunda chance? Porque existem momentos na vida que nós precisamos rever aquilo que foi feito. E o que seria então segunda chance? É uma situação que, independentemente de qualquer outra coisa, você está sendo favorecido para que algo diferente, algo melhor possa acontecer. Veja o texto comigo. Isaías capítulo 38, do versículo 1
até o versículo número 8. Isaías 38, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, depois que ele clamou, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, defenderei esta cidade. Ser-te-á isto por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Vamos orar. Curva sua cabeça comigo e vamos clamar a Deus. Senhor e Deus, nós lhe somos gratos pela oportunidade de estudar mais uma vez a tua palavra. Senhor Deus, venha ao encontro no coração e na mente dos irmãos que estão reunidos em seu lar, na sua casa, para lhes instruir, ó Deus, na verdade. E a tua palavra é a verdade. Tira o embaraço da minha mente, o embaraço dos meus lábios, para que eu ensine, ó Deus, com clareza a tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, os meus pecados e perdoa também, ó Deus, os pecados daqueles que vão ouvir esta palavra, para que nada seja impedido, para que eles entendam e compreendam a tua palavra e sejam por ela edificados e transformados. Pedimos a Deus a tua direção por amor, em nome de Jesus. Amém. De acordo com esse texto, de acordo com esse registro, o rei Ezequias estava acometido por uma doença grave. A Bíblia diz uma doença mortal. E Isaías, indo visitá-lo em nome do Senhor, lhe traz uma dura profecia. E o final da profecia dizia: morrerás e não viverás. Mas Ezequias não queria morrer. Não daquele jeito. Não daquela forma. Ele queria viver. O rei Ezequias, ele queria viver porque ele não estava pronto para morrer. Mas ele estava debaixo de uma profecia que foi anunciada por Isaías,
Mas ainda havia lições que o rei precisava aprender. E Deus queria lhe ensinar. Assim sendo, depois que o rei recebe a notícia da sua morte, ele teve uma postura que vai mudar totalmente sua trajetória e vai servir para nós de referência. Vai servir para os irmãos como um exemplo de postura diante de uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação aparentemente sem solução. E ele vai clamar ao Senhor, ele vai buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele vai derramar sua alma perante o Senhor. Mesmo que ele tivesse recebido uma profecia de morte, o rei Ezequias clama ao Senhor, ele buscou a misericórdia do Senhor, e segundo o trecho bíblico, ele foi respondido. Deus escutou a sua oração, Deus ouviu o seu clamor. Veja o texto novamente, versículo 3, do capítulo 38, do livro do profeta Isaías. E disse, ele está orando, voltou-se o rosto para a parede, está falando com Deus, está falando com o Senhor, e disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, dize a Ezequias, assim Deus, o Senhor, Deus de teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Podemos observar, podemos aprender que Deus deu a ele uma chance, uma segunda chance. Deus deu ao rei Ezequias uma nova oportunidade, inclusive de consertar algumas áreas na sua vida, na sua história, no seu governo, que antes ele não pudera. Como se o Senhor estivesse lhe dando, e de fato lhe deu, uma segunda chance. De acordo com o texto, o rei Ezequias estava passando por uma grande tribulação. Não era apenas uma tribulação física. Ele estava sendo atacado pelo rei da Assíria. E o rei da Assíria queria destruí-lo. Queria exterminá-lo, queria matá-lo. Queria-lhe a morte, sendo atacado por fora e por dentro. Como que fica a cabeça de uma pessoa sendo tão esbordoado, sendo atacado de todos os lados? Aqui está a história de um homem que estava para ser morto. Se a doença não o matasse, o rei da Assíria o mataria. Podemos perceber da importância da nossa dependência no Senhor. Independentemente da situação da qual estejamos inseridos, coloque-se nas mãos de Deus. Aprenda a depender do Senhor, aprenda a confiar no Senhor. Talvez essa história descreva um pouquinho daquilo que tenha sido a sua luta. Sendo atacado por pessoas,
sua saúde anda fragilizada e você se vê numa batalha. Uma batalha física, emocional e espiritual. Você se vê encurralado, você se vê aprisionado. O que fazer? Quando tudo à nossa volta parece estar desmoronando sobre nós. O rei Ezequias, na pior fase da sua vida, mesmo que todas as expectativas fossem negativas, mesmo que houvesse um decreto divino que dizia: Ezequias, chegou o teu fim. A postura que ele teve, ouça-me, a postura que Ezequias teve mudou o coração de Deus. A nossa dependência de Deus pode acabar com a mais feroz tempestade que se instalou em nossas vidas. Deus pode reverter qualquer que seja, e por pior que seja a situação, Deus pode reverter. Amém? Deus pode modificar as coisas a nosso favor. A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia, muito pode em seus efeitos, a oração de um justo. Para você ter uma ideia, o diagnóstico humano da saúde de Ezequias era de uma enfermidade mortal. Não havia mais o que fazer. Não havia medicina. Não havia mais tratamento. Não havia mais o que fazer com a saúde. Uma doença grave. Uma doença mortal. Só que o milagre de Deus, o milagre que Deus vai fazer na vida deste homem, não foi apenas física. Deus não vai apenas restaurar sua saúde. Deus vai livrá-lo de muitos pesares. E veremos isto. Deus realizou grandes feitos na vida do rei Ezequias. Primeiro, movendo o seu coração. Quando nós estamos sendo acometidos por tantas dificuldades, a nossa vida espiritual muitas das vezes fraqueja. E Deus não permitiu que ele fraquejasse. O primeiro milagre que Deus fez foi na vida pessoal, no coração de Ezequias. Moveu o coração desse servo para uma dependência maior. Deus o curou daquela doença grave. Veja, não existe doença grave aos olhos de Deus. Não existe doença mortal aos olhos de Deus. Deus lhe restaurou a saúde e lhe deu ainda mais 15 anos de vida. Foi Deus. O segundo grande feito que Deus realizou em Ezequias foi libertá-lo de uma investida militar. Deus lhe deu vitória sobre o rei da Assíria. E um terceiro grande feito que Deus realizou na vida de Ezequias foi retroceder o relógio de Acás. Deus mudou o movimento do sol. Deus fez retroceder o tempo por causa da atitude, da postura de Ezequias. Deus retrocedeu o tempo. Veja os grandes feitos que Deus fez na vida deste homem. Pare para pensar.
Porque ele teve uma postura correta. Veja que uma postura, uma atitude certa pode fazer na vida de uma pessoa. Imagina se ele não tivesse buscado o Senhor naquela visita do profeta Isaías, trazendo uma dura profecia. Põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina como seria o desfecho da história desse rei, se ele não tivesse voltado-se para a parede e tivesse derramado seu coração perante o Senhor. Deus não o teria livrado de uma doença terminal. Deus não o teria livrado do rei da Assíria. Deus não teria feito retroceder o tempo. Tudo por quê? Por mais terrível que seja o cenário, por mais devastador, por mais pessimista, sabe quando você não vê a luz no final do túnel? Pois bem, Ezequias também não viu, mas ele creu. Ele confiou que Deus poderia estar com ele naqueles dias de trevas. Sabe qual foi o balanço que o próprio Ezequias teve de toda essa situação da qual estava inserido? Ele fez um balanço, e às vezes nós precisamos fazer um balanço. Veja comigo o versículo 17 do capítulo 38. O balanço que ele mesmo fez diante de toda aquela situação. Juliana vai ler para a gente 38, se o irmão ou a irmã estiver com a Bíblia aberta, Isaías 38, versículo 17. Veja como ele avaliou toda aquela situação. Ouça. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Gente, às vezes questionamos a Deus indevidamente. Às vezes questionamos a Deus por causa das dificuldades que estamos passando, os apertos financeiros, o agravamento na saúde, os conflitos, as brigas e as perseguições, por causa que talvez a nossa vida virou um verdadeiro inferno. E não são poucos que se rebelam contra Deus, acusando-o, afastando-se dele, blasfemando contra ele, abandonando a Deus, e fazemos isto nas mais diversas formas. Talvez deixando de ouvir sua palavra, talvez deixando de praticar aquilo que ele quer e passamos a fazer o que ele não quer, não sendo-lhe fiel nas pequenas coisas que ele pede para nós, não lhe dando graças, não lhe prestando o devido culto. Ezequias nos provou que por pior que seja a situação, permaneça na presença do Senhor. Permaneça, porque ele pode mudar o cenário. Por mais devastador, por mais pessimista que seja a sua situação presente, Deus pode mover todas as coisas para o nosso bem. Então permaneça fazendo a vontade do Senhor. Ainda é a melhor decisão. Seja no vale ou seja na bonança. Veja novamente o texto. Isaías 38, versículo 17. Eis que foi para minha paz. Gente, preste atenção.
Olha a conclusão que o rei Ezequias teve. Versículo 17. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Foi isso mesmo que ele disse? Foi para minha paz que eu tive grande amargura? Foi isso mesmo que ele falou? Ele passou por uma doença terrível que iria matá-lo. Ele passou por um conflito terrível que iria matá-lo. E essas coisas não o destruiu. E sabe por que essas coisas não o destruiu? Porque Deus o livrou. E sabe por que Deus o livrou? Porque naquele dia que ele recebeu a profecia de Isaías, ele teve uma postura correta. Ele clamou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Segundo o registro do profeta Isaías, conceituadíssimo ele era, Isaías, Deus supriu todas as necessidades do rei Ezequias. Isso concorda com o ensinamento do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses 4,19, você conhece esse texto. O que Deus fez na vida do rei Ezequias concorda com o Novo Testamento. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Mas eu e você precisamos nos atentar para algo de extrema importância. Muitas das promessas bíblicas, muitas das promessas têm como premissa condições. Muitas das promessas têm como premissa condições. Muitas promessas são condicionais. Isto quer dizer que Deus espera que você faça a sua parte. Ele vai fazer a dele e tem feito. Mas Deus espera que você faça a sua parte. Muitas das promessas são condicionais. Deus espera que a gente faça a nossa parte. E Ele vai nos orientar o que nós precisamos fazer. Ele vai dizer para nós. Deus sempre vai nos orientar. Deus sempre vai dizer o que precisamos fazer. Isaías falou isso para Ezequias. Que havia uma condição. Uma postura que ele deveria ter. O que foi que Deus falou para ele na ocasião da profecia? Põe ordem na tua casa. Põe ordem na tua casa. E pelo que parece, Ezequias obedeceu. Ele acatou as orientações do Senhor. Desse modo, tudo aquilo que aconteceu e foi registrado no capítulo 38 do profeta Isaías demonstra que os problemas que passamos têm dia e hora para acabar. Também esse registro demonstra que, independentemente do problema, do tamanho do problema, Deus pode resolver ele. Que por mais terrível que seja o quadro que eu esteja inserido, Deus pode reverter. Deus pode me ser favorável, porque Ele pode ouvir minha oração. Deus pode se inclinar a ouvir
a minha súplica. Veja novamente o texto. Isaías 38. Isaías 38, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Parecia improvável que Ezequias sobrevivesse. Era improvável. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Primeiro milagre. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Segundo milagre. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a cidade, e a defenderei esta cidade. Terceiro milagre. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que havia declinado. Passou Ezequias a entoar um louvor ao Senhor. Esse registro também demonstrou que Deus vai requerer de nós obediência. Deus vai requerer de nós algumas posturas imediatas. Deus não está com as mãos impossibilitadas de nos socorrer. Não importa o quão complexo e o quão perdido pareça ser a situação, a melhor decisão: permaneça próximo e perto do Senhor. Perto está o Senhor. Amém? Que Deus possa ter te abençoado com a sua palavra nesta noite. Que você possa ter aprendido grandes lições essa manhã com Noemi e Ruth, e essa noite com Isaías e o rei Ezequias. Que Deus tenha, meu irmão, minha irmã, ter falado ao seu coração. Que isso venha lhe aguçar o desejo de permanecer na sua vontade, lhe obedecendo em tudo. Quero trazer um desafio a você. Leia o livro do profeta Isaías, mais precisamente o capítulo 38 inteiro. Faça essa leitura daqui a pouco. Faça um resumo. Ou seja, leia o trecho e retire do trecho, transcrevendo num papel à parte, as lições ou as verdades que mais chamam sua atenção, ou que você julga ser importante. Você vai descobrir ainda grandes verdades que vai acalmar o seu coração. Que Deus possa ter te abençoado. Que você possa louvar a Deus pela sua grande fidelidade. Vamos orar para nós terminarmos esse culto. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que todos nós estamos tendo diante da Tua palavra, de ter um grande aprendizado. Abençoa os irmãos de Boas Novas. Abençoe os demais irmãos das demais igrejas que vão nos acompanhar e que vão ouvir, assistir mais tarde. Os amigos que estão nos acompanhando, que o Senhor os converta. Oh Deus, muito obrigado pela sua fidelidade. A nossa fé, Deus, ela aumenta por descobrir esse Deus tão maravilhoso que temos. Visita, Senhor, o teu povo e os livra. Por amor e em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Amém.